Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Família 360 Saúde Integrada, o podcast onde falamos de saúde com base científica, mas de forma leve, prática e integrada. Eu sou a doutora Cristiane Martins e estou muito feliz por te ter desse lado. Hoje vamos mergulhar num tema que atravessa todas as idades, todas as casas e todas as famílias: o sono. Porque dormir não é apenas descansar, é regenerar, crescer, organizar, curar. E para essa conversa tão importante com o tema sono, muito além do descansar, tenho comigo uma convidada muito especial, a doutora Tânia Guimarães, médica especialista em pneumologia e atualmente a trabalhar com uma visão médica integrada e funcional, que também faz parte aqui da nossa equipe. Doutora Tânia, antes de mais, obrigada por estares aqui conosco. Muito bem. Vamos começar, então, essa nossa conversa de hoje. Tânia, passo a palavra para você se apresentar. Bom, Cristiane, agradeço mais uma vez estar aqui contigo, esse convite, a falar de um dos temas e pilares, não é, da nossa medicina funcional e integrada, que é o sono. Acho que faz todo sentido para nós, tanto para mim como para ti, não é? Na pneumologia nós também temos essa abordagem, também fazemos parte dessa equipa multidisciplinar que trabalha com o sono, assim como vocês, médicos dentistas também, com grande relevância e importância no tratamento de algumas patologias, nomeadamente a apneia do sono. Pronto, se é isso, vamos lá, vamos falar. Vamos. Então, vamos ao início. O que é um sono saudável? Como sabemos se estamos a dormir bem? E a quantidade de sono ideal muda muito com a idade? Como da criança ou como no adulto? Bom, primeiro, acho que antes de tudo devemos lembrar que o sono efetivamente é um estado fisiológico, ou seja, faz parte do funcionamento normal do nosso corpo. Não é uma opção, não é uma escolha, simplesmente é natural. É uma necessidade. É uma necessidade. E, portanto, nós temos que dormir para que o nosso ciclo normal biológico, né, o nosso ciclo circadiano, efetivamente se conclua em todas as suas fases, desde o acordar até a hora que nós vamos dormir. Portanto, o sono começa na hora em que acordamos, tá? Ou seja, aquilo que nós vamos fazer durante o dia também vai influenciar o nosso sono. Então, o sono, sendo fisiológico e natural, e muitas pessoas banalizam um bocado o sono, não é? São os estudantes, porque têm que estudar até mais tarde, são as pessoas que têm que trabalhar até mais tarde. E com o advento da luz artificial, não é? Isso transformou a vida das pessoas e dos seres humanos, e essa hiperatividade contínua e essa possibilidade de estar sempre em alerta acabou por deixar o sono um bocadinho para trás, quando ele é responsável por tantas funções importantes enquanto nós dormimos. Ou seja, o nosso cérebro funciona enquanto nós dormimos, não é? Ao contrário do que muita gente imagina. Portanto, o dormir, aquilo que engloba um bom sono e um sono saudável, digamos assim, é a duração do sono, claro, efetivamente é aquilo onde nós focamos mais, mas na verdade nem sempre é o mais importante, mas importante sim. Um adulto dorme em média entre 7 a 9 horas, pronto, a média de sono do indivíduo adulto. É claro que isso vai variar um bocadinho nas crianças. Nós sabemos que quando uma criança nasce, um bebê dorme quase 18, 20 horas, não é, por dia. No adulto, nós podemos pensar assim, corresponde a 1/3 do nosso dia, ou seja, é uma fatia bastante importante, ou seja, ela tem que ser bem estimada. Nas crianças, isso vai ser um período maior. As crianças, conforme vão crescendo a partir dos 4 meses, até 1 ano, 2, gradativamente vão reduzindo mais ou menos 1 hora de sono todos os anos, e assim, ou de 2 em 2 anos,
sucessivamente. Entre os 9 e os 13 anos, a criança já dorme quase como um adulto, ou seja, entre as 9 e as 11 horas é o tempo necessário de sono. No adolescente, isso vai mudar um bocadinho, ou seja, o adolescente tem uma produção da melatonina, que é um hormônio desencadeado pela escuridão, ou seja, quando o ambiente escurece, nós começamos essa produção da melatonina, que é aquela que vai nos ajudar a dormir bem. Portanto, essa produção no adolescente é um bocadinho mais tardia. Portanto, é normal que os adolescentes queiram dormir mais, ou seja, eles dormem mais um bocadinho que os de 13 anos, entre 9 a 14 horas por dia, tem uma necessidade maior, assim como o sono deles começa mais tarde, ou seja, às vezes os pais, tens que dormir cedo e não sei o quê, mas na verdade essa mudança fisiológica também muda essa condição nos adolescentes. Depois os adultos, até os 65, são as tais 7, 8 horas. Os adultos mais velhos, a partir dos 65, vai haver também uma queda aí de pelo menos 1 a 2 horas de sono, de duração de sono ideal. Mas mais do que a duração, a qualidade do sono é fundamental, ou seja, nós temos que passar por todas as fases do sono, e nós vamos ver, podemos falar a seguir, todas as fases que existem durante um sono, para poder haver um restaurar, um restabelecer da nossa energia para o dia seguinte. E eu acho que ainda mais do que tudo, e é menos falado, porque é uma tentativa também de não trazer essa obrigatoriedade, mas que vai melhorar muito tanto a duração como a qualidade do sono, que é a regularidade do sono. Ou seja, é muito importante que as pessoas tenham horário para dormir e horário para acordar. Isso é fundamental para uma boa saúde do nosso sono e uma boa saúde mental e do corpo todos os dias. É verdade. Custa um pouquinho, a gente às vezes manter Sai esse da horário, linha, né, ali, mas depois que a gente está habituado, realmente custa o contrário. Sair desta linha realmente, sim. o horário de dormir e o horário de acordar. Sim, mas às vezes o resgatar esse 1 dia ou 2 pode custar muito a nossa saúde. É verdade. Eu que digo. Eu gosto mesmo de dormir no meu horário e acordar no meu horário, todos os dias. Eu durante também. Fim de semana e tudo. Tenho o meu horáriozinho de acordar. Eu também sou adepta a isso e acho que... Lá uma vez por mês ainda vai lá, porque custa demais, depois até entrar no ritmo novamente sim. É complicado. Sim. Então, o que acontece realmente no nosso corpo enquanto dormimos? E o que acontece nas diferentes fases do sono? Aquilo que a gente estava falando agora há pouquinho, você estava falando. Uhum. Então, o sono é dividido em 4 fases, não é? O sono REM e o sono não REM. O sono não REM é o sono... É a primeira fase do sono, não é? São as 3 primeiras fases do sono. E durante a noite nós fazemos vários ciclos de sono. Cada ciclo, que inclui as 4 fases, demoram em torno de 1h30, mais ou menos. E, portanto, nós fazemos em média 4 a 5 ciclos de sono por noite. Vai depender da duração de cada um, é óbvio, mas essa é a média estimada e que a gente idealiza, não é? Portanto, em cada uma dessas fases, o cérebro vai estar de uma forma diferente, não é? E assim como os nossos músculos, pronto, tudo vai passar por um processo. Na fase 1 do sono, que é a fase em que nós estamos ainda naquela sonolência, ou começar a pegar no sono, começar a dormir, em que nós ainda estamos, na verdade, conscientes, o nosso cérebro funciona ainda como se estivesse durante o dia, e estamos a entrar no relaxamento. Essa fase é rápida, dura de 10 a 15 minutos. É aquela fase em que nós temos a sensação de que vamos cair, às vezes, quando estamos a dormir. Ou seja, quando isso acontece, nós estamos na fase inicial do sono, ou seja, mais superficial do sono. Depois desses 15 minutos, entramos na fase 2, que é uma fase que já estamos a entrar num sono mais, digamos, mais relaxado. Já temos o cérebro mais inconsciente, já vai estando mais inconsciente,
Mas é nessa fase que já se começa a haver algum movimento para nós consolidarmos a nossa memória daquilo que nós passamos durante o dia. Mas é uma fase em que, apesar de nós já estarmos a dormir, efetivamente, ainda estamos... em qualquer ruído, qualquer barulho vai nos fazer despertar. Ou seja, ainda estamos num sono entre o superficial e o sono profundo. Passado desses 20 minutos, que é quanto dura mais ou menos essa fase, nós entramos então na fase 3, que é a fase mais importante do sono, que é o sono profundo. Nessa fase nós vamos estar por volta de uns 40 minutos. E é nessa fase, efetivamente, em que o nosso cérebro, nós estamos inconscientes, o nosso corpo está completamente relaxado, mas o nosso cérebro está a exercer aí várias funções. É aí que ele faz a grande limpeza daquilo que aconteceu durante o dia. É curioso, uma coisa curiosa, que se calhar até podemos falar depois, mas só para lembrar, é nessa fase que o cérebro faz a lavagem, faz a faxina. É nessa fase que ele produz um hormônio tão importante na nossa vida, que é o hormônio do crescimento, que vai liberar os neurotransmissores, a serotonina, que também é tão importante na nossa cognição e durante o nosso dia a dia. Portanto, o que acontece aí? Vai haver a lavagem daquelas proteínas que nós chamamos de beta-amiloides. E é, portanto, só para lembrar aqui que é uma doença tão comum, o Alzheimer, não é? E o quanto o sono perturbado e interrompido nessa fase, muitas vezes, pode gerar no futuro doenças como essas. Portanto, trazer aqui a importância efetivamente de dormir e dormir bem e passar por todas essas fases no tempo em que elas são necessárias. Porque se o sono começa a ser muito fragmentado, isso vai ter repercussões na nossa vida. Pronto, a partir do sono profundo, entramos então no sono REM, que é o sono onde já parece que estamos acordados, mas estamos inconscientes, que é quando acontecem aqueles fenômenos do sonambulismo. Pronto, aqui também há um movimento mais rápido dos olhos, há os batimentos cardíacos ficam mais acelerados. É nessa fase em que nós sonhamos e vivemos, às vezes, o sonho como se fossem reais, mas, na verdade, nós não estamos ali presentes, estamos a dormir, não é? Portanto, essas são as fases mais importantes do sono e cada uma delas com sua importância. Exato. No global. Então, podemos mesmo dizer que o sono é um pilar, né, fundamental na saúde mental e física, né? Que impacto ele tem em coisas como o crescimento, a imunidade, o bem-estar emocional? E por que é tão importante essa visão integrativa, especialmente quando falamos de algo tão complexo como o sono? Pois, efetivamente o sono, e até por aquilo que a gente já falou, se ele for fragmentado, com certeza ele vai trazer grandes transtornos na nossa vida. Se não houver sono, pior ainda. Portanto, as pessoas que sofrem da falta do sono, não é? Que sofrem de insônia, que muitas vezes isso está relacionado com fatores e estilo de vida, mais do que propriamente uma doença em si. Ou seja, a insônia está sempre mais secundária do que propriamente primária. E, portanto, essa falta do sono vai gerar uma deficiência muito grande na nossa cognição, porque, como a gente já falou nas fases do sono, há a produção do hormônio de crescimento, que é responsável também pela liberação de neurotransmissores, que estão diretamente relacionados com a nossa cognição e com a nossa saúde mental. O hormônio do crescimento também é extremamente importante no crescimento, ou seja, no caso das crianças, é fundamental que elas durmam para poder ter um desenvolvimento esquelético, muscular, não é? Dentro de acordo com as suas idades, não é? Um crescimento ponderal, normal. Portanto, mesmo, por exemplo, falamos no outro episódio da obesidade, o não dormir em determinada parte durante a noite,
estimula a produção de substâncias que vão nos dar um maior apetite para alimentos calóricos. Ou seja, por isso é que às vezes a pessoa, mesmo a gente quando dá plantão, não é? Durante a madrugada, a tendência é a gente comer coisas calóricas. É pedir a pizza, é pedir, pronto. Docinho. Existe os docinhos, pronto. É o comer mal, não é? Exato. Mas isso é influenciado justamente pela falta do sono. Portanto, a ausência de sono gera geralmente distúrbios, não só no crescimento, mas também na parte cognitiva, doenças mentais, a doença de Parkinson, o Alzheimer, são doenças que estão muito relacionadas com a falta do sono. E a parte imunológica também, porque você vai gerar um processo inflamatório nesse doente, pela ausência do sono, que, para além de todo o resto, provavelmente são pessoas com estilos de vida menos saudáveis, não é? E isso gera uma queda, ou seja, vai levar... É como se você agredisse cada vez mais o teu intestino, a tua parte digestória, e tudo isso vai ter repercussões a longo prazo, causando doenças também crônicas e de difícil tratamento. Portanto, o sono, eu diria que o sono, a alimentação e o movimento são parte integrante da nossa saúde. E tem que haver um olhar bastante direcionado para essas três. Não é o mais, não é tudo, mas é a base. Concordo. E quando o sono não corre bem, o que devemos observar? Quais são os sinais de alerta, tanto nas crianças como nos adultos? Umas coisas práticas aqui, uma coisa mais... A criança, quando não dorme bem, pronto, é preciso aqui a observação dos pais, não é? Exato. E geralmente elas também, por não dormir bem, vão ter comportamentos durante o dia em repercussão a um mau sono, não é? E são aquelas crianças mais birrentas, aquelas crianças que variam muito no humor, que ficam irritadas com facilidade. Portanto, é preciso também acompanhar isso. As crianças vão para a escola ou em idades menores para a creche ou para o infantário. É importante acompanhar, junto com os educadores, não é? O que acontece durante o dia daquela criança, que pode ser repercussão daquilo que se processa durante a noite. Existem algumas patologias, nomeadamente o refluxo, a tosse, o refluxo que gera tosse, as rinites, as asmas. São crianças que estão permanentemente a interromper o sono. Ou seja, isso vai levar a um cansaço e elas vão ter repercussão no seu desenvolvimento. No desenvolvimento físico e no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem. Ou seja, é importante estar alerta para... E até esses transtornos todos que se fala hoje, né? O TDAH, o déficit de atenção, a hiperatividade, tudo isso pode ter relação e influência com o sono. Então, antes de fazer um diagnóstico de um transtorno efetivamente, é importante olhar para essa criança e perceber o que acontece durante o sono dela que gera a essa falta de atenção, que gera a essa hiperatividade durante o dia, porque ela pode ter obstrução das vias respiratórias, ela pode ter problemas da cavidade oral. Né? Tudo isso vai ser importante na observação da criança. A agitação do sono, o mexer muito as pernas, o roncar, exato, não é? E isso... Sim, o babá, isso gera, e não só, não é? Também na saúde oral, sim, isso é um verdadeiro caos, não é? As deformidades, as alterações, as assimetrias da face, a alteração na parte dos dentes, não é? Eu falo tanto isso também com os pais das crianças. Você sempre questionar como é que está esse sono. Né? Que a gente vê o comportamento da criança, sim. Exato. A gente vai e olha para essa cavidade oral e ela está já me dizendo um monte de coisa. Sim. E peço mesmo para ter um olhar, com olhos de ver, né, o sono dessa criança. E às vezes são crianças que já estão até diagnosticadas com outras coisas, a fazer medicamentos. E você vê que o problema está no sono. A própria criança que faz xixi na cama até mais tarde tem que se observar, porque, não é? Claro que pode ser um comportamento ligado à parte emocional, afetiva, mas também pode ter a ver com
com o fragmentar do sono, né? E isso só mesmo com a ajuda dos pais e a orientação deles é que nós conseguimos chegar a algum diagnóstico. É claro que as apneias do sono também acontecem nas crianças, não é? Pela obstrução das vias aéreas, aumento das adenoides, aumento das amígdalas. É importante, o roncar nunca é normal. Exato. Ou seja, todo mundo, ele ronca, mas ele é gordo, mas ele isso, mas ele aquilo, mas não sei o quê. Mas não, o roncar não é normal. Portanto, se não é normal, tem que se ver o porquê que se ronca e se isso está associado a alguma patologia ou não, não é? É que as pessoas acham que roncar é normal, não é? Ou seja, que é Sim, sinal de que está dormindo de que bem. está dormindo profundamente. E eu, meu Deus do céu, não pode roncar, não. Exato. Mas o roncar é um alerta, efetivamente, para a gente pensar em algumas patologias, Exato. não é? Pronto, agora saindo um bocadinho do adulto e aproveitando aqui o ronco, por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é a patologia mais comum e que cresce devastadoramente, que toda a gente tem, que eu acho que a gente agora tem que começar a pedir poligrafias e polissonografias com muito mais frequência do que somente para aqueles que têm sintomas, porque assim, a gente fala da obesidade e as pessoas, a obesidade está relacionada à apneia do sono. Ok, esse indivíduo ronca, mas a obesidade, muitas vezes, o acúmulo de gordura não é só no abdômen, não é só no corpo. Nós podemos ter acúmulo de gordura na língua e na faringe, e isso agrava e predispõe, ou seja, um indivíduo aparentemente magro, mas que efetivamente pode ter uma apneia do sono grave, e nós temos muitos casos desses. Portanto, a apneia do sono é uma patologia, entre aspas, benigna, mas que causa um transtorno a nível cardiovascular e cerebrovascular muito grande, porque ela cursa com uma hipoxêmia, ou seja, isso é o início de doenças cardiovasculares, a formação de placas, de ateroma. Portanto, é importante ter um olhar muito atento para a apneia do sono. Quanto mais precocemente tratar, melhor. Nós temos hoje muitas formas de tratar a apneia do sono. É claro que o CPAP, não é? A ventilação por CPAP durante a noite é a mais comum, até porque quando os doentes aparecem também são formas muito graves da doença, não é? Sim. E não há outra forma. E, portanto, é uma patologia que realmente precisa de muita atenção. E, claro, todo indivíduo... A apneia do sono, todo indivíduo que ronca pode ter apneia do sono. Exato. Ou não. Exato. Mas todo indivíduo que tem apneia do sono ronca. Portanto, ele tem que ser visto. E claro que outros sintomas, não é? Que é observado pelo cônjuge, no caso, a outra pessoa que vive com ela, não é? Ou seja, o casal ou outra pessoa em casa, que observa, para além do ronco, as pausas na respiração, não é? O acordar engasgado, pronto, tudo isso são sinais de alerta para que a gente possa fazer um bom diagnóstico e o mais precocemente possível, porque, como eu disse, a incidência de doença cardiovascular é muito grande nos doentes com apneia do sono. A hipertensão hoje... Eu penso que a Associação da Cardiologia já começa a ver a apneia do sono como uma causa mais direta da hipertensão do que propriamente as doenças renais, que antigamente, e outras doenças que acreditavam-se vir à frente num primeiro diagnóstico. Portanto, é importante esse olhar para as patologias também que podem acontecer, em que os sintomas aparecem durante a noite, e de dia a repercussão desse sono, não é? A sonolência diurna, as dores de cabeça frequentes, acordar cansado, tudo isso é sinal de que o sono já está a afetar a saúde daquele doente. Tânia, quais são as especialidades que normalmente acompanham casos de distúrbio do sono? E como é feita essa abordagem em equipa? Bom, especialidades são muitas. O sono hoje é uma especialidade, é uma subespecialidade, ou seja, já se considera o sono como uma entidade única, não é, dentro do programa das especialidades, mas de qualquer forma sempre houve aqui uma multidisciplinaridade no tratamento do sono,
Ou seja, os pneumologistas trabalham com a parte do sono, não é? Principalmente por causa da apneia do sono, depois os neurologistas, depois, e os psiquiatras, porque existem as outras patologias, nomeadamente a falta do sono, a insônia, as parassônias, as hipersônias, portanto, que são abordadas mais por esses profissionais. A pediatria, que trabalha com a parte infantil das doenças do sono na criança. O otorrino, porque muitas vezes é necessário também a intervenção, principalmente na criança, devido à parte das amígdalas e das adenoides. E depois nós temos as várias especialidades que também colaboram conosco no tratamento dessas patologias. Uma delas é a medicina dentária, cada vez mais a contribuição, principalmente no ronco, e nas síndromes de apneia obstrutivas menos graves, não é? Ou naqueles casos em que os pacientes não conseguem tolerar efetivamente o CPAP, é sempre uma grande ajuda, as próteses do avanço mandibular. Eu penso que a ortopedia facial e a ortodontia também vão ajudar muito nas correções, não é? Da parte da mandíbula e até em termos cirúrgicos, não é? Quando nós temos os problemas de retrognatia e tudo, patologias que envolvem realmente a parte oral. E depois temos os fisioterapeutas, que colaboram também muito, e cada vez mais fisioterapeutas, principalmente devido à adaptação da ventilação, não é? Inclusive as casas que fornecem os aparelhos de aluguel para os doentes, não é? Eles trabalham cada vez mais com esse tipo de profissional para tentar uma melhor adaptação possível com os ventiladores. E os terapeutas da fala, que também ajudam imenso nos exercícios, principalmente nas crianças, não é? Já com alguma deformidade, que vão colaborar bastante, e até mesmo na apneia, no trabalho dos músculos da língua. Exatamente, muito, muito bom mesmo. Então, vamos agora para uma parte mais prática. O que devemos fazer no dia a dia para melhorar a qualidade do nosso sono? E os famosos rituais antes de dormir, eles funcionam mesmo? Como podemos criá-los na nossa família? É assim, eu acho que tudo funciona desde que a gente esteja aberto, mais uma vez, a fazer aquilo que deve ser feito, não é? Porque às vezes a gente diz assim, olha, faz isso, tira a luz, não toma cafeína, faz aquilo, não sei o quê, e depois as pessoas esquecem tudo, não é? Entram no mesmo esquema e não olham para isso com olhos de ver. Portanto, é mesmo importante nós termos essa consciência e acho que, acima de tudo, avaliar qual é o nosso ritmo normal, né? Normal no nosso dia a dia, para tentar perceber aonde é que nós temos que incrementar essas mudanças, não é? Então, aquilo que eu disse no princípio, o nosso sono começa quando a gente acorda. Porque tudo que nós fazemos durante o dia pode influenciar no sono. E quando eu digo isso, é porque se nós andamos aborrecidos, se nós andamos sempre irritados, se nós não trabalhamos, se nós não cansamos, ou seja, se nós passamos o dia sentado sem fazer nada, não é? Às vezes os jovens acham que não é preciso mexer-se. Ou seja, nós temos que cansar o nosso corpo para ele identificar que mais tarde ele vai ter que descansar. Agora, se nós descansamos o nosso corpo, quando chega a noite ele quer agito. Quer agito, exatamente. Então, o ser humano já foi feito assim, não é? Ou seja, nós trabalhamos durante o dia para descansar de noite. Isso faz parte da fisiologia normal do indivíduo como um todo. Portanto, durante o dia, evitar bebidas estimulantes. Durante, assim, você pode tomar café, chás, tipo chá preto, chá verde, que geram algum estímulo. Na parte da manhã, no máximo até as 2h, mas não pode estar tomando café, 8, 10 cafés até a hora de dormir. Portanto, é importante ter esse cuidado durante o dia e saber que nós estamos a preparar o corpo, chegar a casa, o relaxar, o tomar um banho,
Todo esse movimento, baixar as luzes, evitar muitas luzes, né, na hora do jantar, depois do jantar, evitar não levar o trabalho para casa. Pronto, tudo isso vai gerar um conforto. Exato, evitar as notícias. Evitar as notícias. Portanto, o viver mais e confraternizar mais, o ensinar às crianças, não é? Que chegou a hora de descansar. Mesmo para as crianças, essa conexão com os pais é muito importante. Às vezes é quando a mãe chega em casa e quer fazer tudo e esquece, né, da criança, ou seja, dá de comer aquela criança e depois a criança fica ali abandonada, não é? Porque a mãe tem que pôr tudo e fazer tudo, ou seja, é preciso repensar isto e saber que efetivamente o sono é importante, que se não deu para fazer naquele dia, faz no outro, mas mais importante do que lavar a roupa, do que pôr a roupa secar, é efetivamente estar de encontro com a sua própria saúde. Exato. Portanto, e muitas vezes a criança também precisa, durante o sono, do aconchego, do carinho, das massagens, do contar a história, do ler um livro. Tudo isso é fundamental para ensinar essa criança que naquele momento é hora de parar, é hora de abrandar. Não é dar um telemóvel que vai estimular, ou a televisão. Ter televisão no quarto é outra coisa que pode afastar o sono e que, pronto, nunca deveria existir. Portanto, são medidas preventivas, digamos assim, mas que efetivamente funcionam se você fizer daquilo uma norma. Agora, fazer isto um dia e depois não fazer, o teu cérebro não vai assimilar e não vai conjugar isto com o ato de dormir. Portanto, mais importante do que tudo isso é realmente olhar para si e tentar perceber o que eu faço durante o dia, qual é a forma que eu levo isso para minha casa, não é? Que evita com que eu realmente entre na fase de relaxamento e poder dormir de uma forma melhor. Pronto, são várias medidas e fala assim muitas coisas, mas eu acho que efetivamente o mais importante é essa avaliação individual, porque todos nós temos um ritmo diferente, mas e que hoje em dia cada vez mais há mais estímulos, não é? Então, às vezes, as pessoas tomam medicamentos para dormir e tomam estimulantes para acordar. Exato. Então, a vida vive nesse impasse. E não é isso que a gente quer, não é? A gente quer que a nossa natureza funcione em pleno, não é? E já, se a gente for lembrar, na época das cavernas, em que não havia luz, estava aqui pensando nisso. Era a hora de dormir, estava tudo escuro e nós temos que dormir e acordamos no dia seguinte para trabalhar e quando houver luz do sol, não é? Portanto, a sociedade moderna esqueceu disso, né? Sim, esqueceu e o mundo evoluiu nesse sentido, não é? De tirar de ti cada vez mais, exigir de ti cada vez mais e te manter em alerta, não é? E isso cansa, isso traz doença, isso provoca um mal-estar generalizado, não é? Porque o meu mal-estar vai provocar o teu e assim sucessivamente. E não é isso que nós queremos. Queremos que as pessoas tenham mais boa energia, mais afetividade. Exatamente, porque esse bem-estar repercute no outro, não é? Então, acho que, mais uma vez, é isso que é importante. Muito bom, muito bom. Que conversa inspiradora. Muito obrigada, Tânia. Obrigada a você. Por essa partilha tão clara, tão humana e realmente tão necessária. Dormir parece simples, mas, como vimos hoje, é um pilar, ou seja, um dos pilares mais importantes da nossa saúde física, mental e emocional. Antes de fecharmos, deixo-te o espaço aqui, Tânia, para partilhar mais alguma coisa conosco que queira, uma mensagem final. Bom, uma mensagem final é: durmam bem, cuidem do vosso sono, porque ele faz parte da nossa saúde, não só física e principalmente mental, e nós precisamos desse bem-estar mental para podermos viver em comunidade, não é? E vivermos bem em comunidade, porque não há forma de estar bem com o outro
sem cuidar, mais uma vez, de si próprio. É verdade. Nossa, essa conversa foi mesmo muito, muito boa. Muito obrigada, Tânia, por essa partilha aqui, clara, inspiradora. Dormir parece simples, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa para cuidarmos da saúde das crianças, dos adultos e da família toda. Se sentisse que esse episódio te ajudou a perceber melhor a importância do sono, partilha com quem amas. Todos conhecemos alguém que precisa dormir melhor, né? E às vezes é uma conversa muito simples, com uma explicação clara, que nasce aquele clique que muda toda a nossa rotina e que traz paz a uma noite e que transforma o dia seguinte. E lembre-se, esse podcast é feito a pensar na tua família. Se tiveres dúvidas, sugestões de temas ou perguntas para os próximos episódios, envie-nos mensagens pelas nossas redes sociais, escreve nos comentários aqui no YouTube ou manda um WhatsApp. Os links estão todos aqui na descrição desse episódio. E é claro, subscreva aqui o nosso canal do YouTube, segue-nos no Spotify ou na sua plataforma que você mais prefere. Ative as notificações, assim não perde nenhum episódio. Família 360 Saúde Integrada. A cada episódio, a tua família mais saudável. Muito obrigada. Foi muito bom.